Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai iniciar os estudos de demografia, os estudos populacionais. E para a gente começar, é super importante que conheçamos alguns conceitos básicos que utilizaremos ao longo de toda essa temática. Logicamente, quando a gente fala de população, é importante a gente entender como que essa população ela se espalhou no espaço geográfico, como que essa população se desenvolveu, quais características permitiram que uma população tivesse um aumento de um crescimento, uma diminuição de um crescimento no determinado período, e isso tudo, pessoal, é super importante até para entendermos as relações no que diz respeito ao nível de desenvolvimento de cada lugar. Então esses conceitos, eles são importantes e a partir deles já dá para a gente fazer uma série de grandes reflexões. Tá joia? Então vamos começar? Vamos lá. Quando a gente fala do primeiro conceito, pessoal, população absoluta, um conceito muito simples, por quê? Quando eu falo de população absoluta, eu estou falando de quê? Do número total de habitantes de um determinado lugar. Poxa, muito simples. Vamos imaginar. Eu falo que o Brasil tem aproximadamente 210 milhões de habitantes, ou seja, isso é o total de população que existe no território brasileiro. Então, quando eu falo desse tema, eu estou falando justamente da população absoluta, da população total. Se liga na ideia. Toda vez que eu falar de população absoluta, ligue esse conceito ao termo populoso, ou seja, um país é considerado populoso quando ele tem uma elevada população absoluta. Brasil, 210 milhões de pessoas. 210 milhões de pessoas são muitas pessoas, são muitas gentes. E dentro dessa ideia, o Brasil é um país populoso, beleza? Porque relaciona, pessoal, com quantidade. Joinha? Perfeito. Depois, a gente vai para o conceito de população relativa. E o próprio termo já te dá uma noção, já te dá uma ideia. Relativa, você está fazendo uma relação com alguma coisa. E qual é a relação aqui agora, pessoal? A relação é entre população e área. Quando a gente fala de população relativa, também você pode chamar isso de densidade demográfica. E dentro desse conceito falamos que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, você pega a quantidade de população existente em um determinado local e divide pela área. E aí em si você vai ter a densidade demográfica dessa determinada região. Dentro disso, vamos buscar um exemplo de novo do Brasil. Eu disse para vocês que o Brasil é um país populoso. Mas, do ponto de vista da população relativa, o Brasil não apresenta um grande número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, dentro dessa condição, olha a relação que a gente faz. Se para falar de população absoluta, eu utilizei o termo populoso, para falar de população relativa, eu utilizo o termo povoado. E quando um país vai ser povoado, muito povoado? Quando ele tem uma grande população relativa. Então, jogando para o Brasil, o que o Brasil é? O Brasil é um país populoso, mas é um país pouco povoado. Por quê? Porque por mais que o Brasil tenha uma grande população absoluta, o Brasil também é um país muito extenso. Então, em média, nós temos uma baixa densidade demográfica no Brasil. Aí você pode questionar comigo e falar assim, Flávio, o Brasil tem uma baixa densidade demográfica, tá? Mas a população brasileira ela não se distribui de forma homogênea no território. Isso é verdade. Por quê? Porque a população brasileira, onde ela mais se concentra? Nas áreas onde nós temos maior desenvolvimento econômico, áreas historicamente onde foram ocupadas, áreas onde o ambiente natural favoreceu a ocupação. Então isso tudo são fatores que interferem na distribuição da população no espaço. Então se você pensar, poxa, a região sudeste do Brasil tem muito mais população, tem muito mais densidade demográfica, tem uma maior densidade demográfica do que a gente comparar com as áreas do centro-oeste e do norte do Brasil. E aí são fatores históricos, econômicos, naturais
que levam a essa condição, beleza? E a gente vai falar de migrações mais à frente e eu vou estar falando disso novamente com vocês para a gente entender ainda mais, beleza? Então, população relativa, número de habitantes por quilômetro quadrado. E isso eu utilizo o termo, eu ligo ao termo povoado. E aí tem um conceito que é importantíssimo para vocês não entrarem numa condição. Existe um conceito aqui que é importantíssimo vocês não entrarem numa condição de dúvidas, tá? E até mesmo uma pegadinha. Por quê? Olha o conceito, pessoal. O conceito é superpovoamento, superpopuloso. No primeiro momento, o que você vai pensar? Poxa, um país superpopuloso é um país que tem o quê? Uma população muito grande, uma população absoluta muito grande. Um país superpovoado é um país que tem uma população relativa muito grande. Você vai pensar em quê? Em quantidade, não é? A ideia nos leva a pensar no quantitativo. Mas esse conceito, pessoal, ele é um conceito totalmente qualitativo. Ele não está levando em consideração a quantidade de pessoas, mas ele está levando em consideração as condições socioeconômicas que as pessoas, que a população de um determinado local tem. Ou seja, os recursos naturais são suficientes para toda a população? A população vive numa qualidade de vida adequada? Se elas vivem em condições adequadas, os recursos naturais são possíveis e acessíveis para a população, essa população não vai ser superpovoada ou superpopulosa, independentemente da quantidade de pessoas. Agora, pode existir países com uma população bem pequenininha, mas como as condições socioeconômicas não são favoráveis, eles podem ser considerados como superpopulosos ou superpovoados. Perfeito? Então, falou nesse conceito, você está relacionando com o fator qualitativo e não em relação à quantidade de pessoas. Belezinha? Sucesso! Bom, continuando, pessoal, a gente fala do crescimento vegetativo. Falar de crescimento vegetativo, ou também conhecido como crescimento natural, é simplesmente você pensar em quê? Na diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ou seja, a diferença entre a quantidade de pessoas que nascem num determinado local, num determinado período de tempo, e a quantidade de pessoas que morrem. Mas, logicamente, a gente vai pensar o quê? Geralmente a gente raciocina, calcula essas taxas anualmente. E preste atenção, como que a taxa de natalidade é calculada, Flávio? Você faz o seguinte, você pega o número de nascimentos, multiplica por 1000 e divide pelo número de habitantes. Beleza? Por quê? Porque geralmente a taxa de natalidade e também de mortalidade, ela é dada em por 1000. Então vamos pensar, peguei o número de pessoas que nasceram, multipliquei por 1000, dividi pelo número de habitantes. Ou peguei o número de pessoas que morreram, o número de óbitos, multipliquei por 1000 e dividi pelo número total de habitantes. Beleza? Aí vamos pensar aqui no exemplo. Eu peguei a taxa de natalidade e a taxa de natalidade foi 10 por 1000. O que significa isso? Para cada grupo de 1000 pessoas nascem 10 crianças. Beleza. A mortalidade foi 5 por 1000. Ou seja, para cada grupo de 1000 pessoas morrem 5. O que acontece? Taxa de natalidade 10 por 1000, taxa de mortalidade 5 por 1000. 10 por 1000 menos 5 por 1000 vai dar quanto? 5 por 1000. Resultado, essa é a minha taxa de crescimento vegetativo. Mas detalhe, geralmente o crescimento vegetativo é dado em porcentagem e não em por 1000. Mas 5 por 1000 vai ser quanto? 0,5%. Beleza? Então é essa a concepção de pensar no que é o crescimento vegetativo ou o crescimento natural. Molezinha. Fala comigo que é fácil, tá? Vamos lá. Continuando. Só que aí muitos alunos perguntam, Flávio, quando eu falo de crescimento vegetativo, de crescimento natural, isso quer dizer que é o crescimento total do país? Ou seja, quando eu quero saber o total de habitantes que tem no Brasil,
É só pegar o crescimento vegetativo? Não. Por quê, pessoal? Quando eu quero saber o crescimento total de um país, eu tenho que levar em consideração outro fator. E qual é o fator? Eu tenho que levar em consideração esse SM aqui. Quem é esse SM? Anota aí. Saldo migratório. Ou seja, quando eu quero saber o crescimento total de um país, o que eu levo em consideração? Eu levo em consideração o crescimento vegetativo mais o saldo migratório. Quem é esse saldo migratório, Flávio? É a diferença entre o número de imigrantes, ou seja, as pessoas que entraram no país, e o número de emigrantes, que é a quantidade de pessoas que saíram do país. A gente tem que levar isso em consideração também para poder analisar o quantitativo total de pessoas que tem num determinado local, num determinado país, cidade e assim por diante. Beleza? Então, o que é o crescimento total? Crescimento vegetativo, ou seja, taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, mais o saldo migratório. O número de imigrantes menos o número de emigrantes, tá certo? Flávio, como que é esse crescimento total no Brasil? Poxa, no nosso país, esse saldo migratório, ele não é relevante para o crescimento total. Ou seja, o número que mais contribui para o crescimento populacional do Brasil é justamente o nosso crescimento vegetativo. Perfeito? Ah, em todo país é assim? Não. Existem países que recebem um número de imigrantes muito grande. E diante a esse número de imigrantes muito elevado, o saldo migratório também é impactante no total da população. Você pensa, por exemplo, os Estados Unidos, né? Tem um quantitativo de população migrante muito elevada e, consequentemente, isso impacta no crescimento total do país. Tudo bem? Sucesso! Aí, pessoas, o que vai acontecer? Eu tenho esse último conceito, né? Aí você olha assim, poxa, tem 12 minutinhos de aula. A aula tem que ter pelo menos 20 minutos. O Flávio teria que dar pelo menos 7 minutos e meio de aula ainda. E para falar um conceito só, o Flávio vai enrolar, gente. Mas o Flávio não vai enrolar vocês. Por quê? Porque a taxa de fecundidade, pensa num conceito interessante. Pensa num conceito que permite que a gente faça uma série de análises, uma série de reflexões sobre a característica demográfica de um país. E, logicamente, eu vou aqui, para poder exemplificar sobre taxa de fecundidade, a gente vai utilizar o Brasil, tá bom? Vamos pensar aqui. Conceitualmente, eu digo que taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher em idade reprodutiva. Professor, idade reprodutiva. Bom, pelo IBGE, tá? Pelo IBGE, entende-se como idade reprodutiva de 15 a 49 anos. Isso está no conceito, tá? Está na análise que o IBGE utiliza, no intervalo, né, de tempo que o IBGE utiliza, que ele precisa de um padrão para poder identificar o número de mulheres que estejam em idade reprodutiva. Bom, logicamente que isso é variável, né, pessoal? Por quê? Existem pessoas que têm filhos até mesmo antes dos 15 anos, né? E tem pessoas que têm filhos depois dos 49 anos. E, logicamente, que nesses dois extremos não é aconselhável uma gravidez, né? Do ponto de vista de ser de uma gravidez muito jovem, o problema está relacionado com a própria formatação, né, do sistema reprodutor. E, consequentemente, isso acarreta uma gravidez de risco. Assim como também, numa idade um pouco mais avançada, a gravidez também apresenta seus riscos. Então, o interessante é justamente nesse intervalo onde pode ser biologicamente saudável. Não estou levando em consideração gravidez na adolescência, essas outras discussões. Estou falando do ponto de vista biológico, da possibilidade de ter filhos, da concepção, tá bom? E aí, o que acontece?
Quando eu falo sobre isso, você vai imaginar, poxa, eu tenho que ter um parâmetro para fazer uma análise. E aí pensa comigo, em 1960, no Brasil, a taxa de fecundidade era de aproximadamente 6 filhos por mulher. 2010, censo demográfico, dados oficiais do IBGE, o Brasil atinge uma marca de aproximadamente 1,8 filho por mulher. Vamos imaginar, de 1960 para 2010, passaram-se 50 anos. E o que fez com que a taxa de fecundidade no Brasil decrescesse dessa forma, de sair de 6 filhos por mulher em média e para menos de 2 filhos no censo demográfico de 2010. E aí são os fatores onde a gente pode fazer o quê? Uma série de reflexões. Vamos lá? Pensa comigo. Primeiro fator, e aí eu acho que é o principal, o primordial, o mais válido, tá? Que é a mulher no mercado de trabalho. No momento que você tem a inserção da mulher no mercado de trabalho, isso acarreta de forma considerável no número de filhos por mulher. Flávio, por quê? Vamos pensar no papel da mulher na sociedade, né? Na década de 1960 e as décadas anteriores a esse período, basicamente o papel da mulher era o quê? Cuidar da casa e dos filhos. E eu não estou dizendo que eu concorde com isso. Eu estou dizendo que era a sociedade patriarcal que se estabelecia dessa forma. E a maior parte da população brasileira, por exemplo, vivia onde? Vivia exatamente no campo. Então era comum que nas áreas rurais se tivessem uma família numerosa. Perfeito? Dentro do momento em que a mulher luta pelos seus direitos, se insere no mercado de trabalho, busca a competitividade e busca a igualdade em relação às condições de trabalho com o homem, e no momento que ela opta por ter uma carreira acadêmica, uma carreira profissional, logicamente que isso interfere na quantidade de filhos que ela vai ter. Por quê? Porque ela não desistiu de ter filho. Em sua maioria, a maior parte das mulheres desejam ser mães. Mas elas fazem o quê? Elas colocam dentro desse projeto, que é a maternidade, elas colocam uma questão profissional. Então elas estão fazendo o quê? Elas estão estudando, elas estão se aperfeiçoando, entrando nas universidades, buscando o mercado de trabalho, para, depois de uma estabilidade profissional, econômica, independência, as mulheres optam e pensam e planejam os filhos, beleza? E eu acho isso sucesso. Então, por favor, meninas, a vocês todo o meu apreço, eu amo vocês todas, tá joia? E que vocês sejam sucesso em tudo que vocês se dispuserem a fazer, beleza? Beijo do tio, tá joia? Então a mulher no mercado de trabalho relaciona com isso, beleza? É um fator. Depois, nós tivemos também uma mudança de quantitativo populacional do campo para a cidade. No momento que o Brasil passou por um processo de industrialização, o que a população fez? Ela foi saindo do campo, indo para a cidade. Chega na cidade, a vida na cidade é muito mais cara. A vida na cidade tem mais custos, então isso interfere no número de filhos. O nível de instrução. Quanto mais se forma, quanto mais a instrução, quanto mais anos de estudo tem um casal, por exemplo, a tendência é que tenham menos filhos, porque fazem uma condição de promover um maior planejamento familiar. Beleza? Casamentos tardios. Quanto mais tarde se casa, a tendência é que tenha menos filhos. Logicamente que eu não estou colocando como regra que tem que casar para ter filho. Mas dentro de uma questão até mesmo cultural no país, associa-se muito essa ideia, né? De casamento para depois ter filhos. Mas logicamente que isso não é uma regra que se encaixe a todas as possibilidades. Isso aí também não tem problema algum, beleza? Só estou raciocinando dentro de uma característica que é do ponto de vista geral. Tudo bem? Poxa, mulher, mercado de trabalho, o nível de instrução dos casais, casamentos tardios, vida
nas cidades. Então, isso tudo em conjunto faz com que as mulheres tenham, ao longo dos anos, uma diminuição no número de filhos, ou seja, diminuem a taxa de fecundidade. Então, consequentemente, se essa taxa de fecundidade baixou, o que aconteceu, pessoal? Nós tivemos transformações sociais, econômicas no país que refletiram nesse padrão que a gente observou agora. É só fazer, eu sempre gosto de fazer isso, que é o raciocínio, um exercício aí mental, só pensar. Quantos filhos os avós de vocês têm? Pensou aí? Quantos filhos os pais de vocês têm? Raciocinou? Quantos filhos vocês têm ou planejam ter? Pensou? A tendência não é que seja uma diminuição? A tendência é essa, que você tenha menos filhos que os seus pais, que tiveram menos filhos do que os seus avós. Aí vem alguém e fala assim, Flávio, mas eu quero ter uma família numerosa. Perfeito, mas você está aí estudando. E você está estudando e sabe que para ter uma família numerosa, o que você precisa? De dar condições de sustentá-la. Então você tem total condição de raciocinar que você precisa planejar a sua família. E independente disso, você pode ter a quantidade de filhos que quiser. Eu estou dizendo que a gente tem que ter o quê? Um raciocínio lógico dentro da observação dos dados. Beleza? Falei do número de filhos, né? Com quantos anos os avós de vocês se casaram? Com quantos anos os pais de vocês se casaram? Com quantos anos vocês se casaram ou ainda se casarão? A tendência é que a idade seja mais avançada. Agora, para finalizar, qual o grau de instrução dos seus avós? Qual o grau de instrução dos seus pais? E qual o grau de instrução vocês têm e terão? A tendência é que você aumente o seu grau de instrução, né? Flávio, meu pai é doutor, tem doutorado. Beleza, você pode então pelo menos igualar ou até mesmo ser pós-doutor, por que não? Ou seja, a tendência, estou falando do ponto de vista geral, amigos meus, que aconteça um aumento do nível de instrução de vocês. E, consequentemente, isso vai interferir no número de filhos. Flávio, é mesmo? Sim, porque estatisticamente é esse comportamento que a gente está observando da população. Tanto é verdade que, na continuidade do assunto, eu vou mostrar para vocês gráficos das fases do crescimento populacional. E aí vocês vão entender direitinho qual é essa análise que eu estou fazendo para vocês agora. Beleza? Então, pessoal, fiquem com Deus, bons estudos e sabem muito bem que precisando, pode contar contigo aqui. Tá joia? Grande abraço, valeu, até a próxima!